trabalhando no presente e pensando no seu futuro é o tema do nosso programa de hoje, né? E como nosso convidado, um dos filhos mais ilustres da nossa cidade, né? Que é professor, maestro, vereador e agora secretário de Educação. Professor Teto, é um prazer tê-lo aqui, né? Mais uma vez, a última vez faz 8 anos, e agora para a gente falar, na verdade, das obras que o município vem ofertando para todo cidadão. Esse último final de semana, nós tivemos participando juntamente com a comitiva de vereadores, para que as pessoas pudessem, os vereadores e as pessoas pudessem conhecer as obras do município. Eu queria que você falasse para os nossos telespectadores, né? Na verdade, eu achei muito importante, mas não só as imagens do que está sendo feito, mas o processo de como isso vai ser entregue a toda a sociedade de Maranguape. Porque existe um processo, as licitações, empresas que acabam desistindo, atraso dessas obras, né? A participação do governo municipal, estadual e federal. Então, eu acho muito importante para os nossos telespectadores que, nessa semana, houve uma audiência muito grande, no momento que a gente mostrou essas obras, né, para as pessoas que acessam o MPTV, que viesse a pessoa mais acertada para falar sobre isso. E conosco, o nosso amigo Elielmar Nunes Costa. Só uma pequena dentro aqui, né, o Teta? Na verdade, o professor Teto, para quem não sabe, filho da Edith Nunes Costa, né? Nunes Costa, que, na verdade, teve todos os seus esforços diante da educação de Maranguape e fez história. Professor Teta. Muito obrigado, Edivan. O nosso bom dia a todos que fazem parte dessa comunicação Maranguape e Avanços Fronteiras, pelo Maranguape TV, né? E dizer que foi um momento muito importante para nós, nesse governo do prefeito Átila, de poder colaborar com o processo da educação e a educação de boa qualidade no município de Maranguape. Então, hoje nós temos uma matrícula fechando 2015 com aproximadamente mais de 16 mil alunos, né? E esses 16 mil alunos, que são de famílias maranguapenses, e outros que estão chegando em Maranguape, a gente tem feito o possível para ofertar as duas coisas básicas para uma boa educação. Em primeiro, a qualidade do ensino e o aperfeiçoamento contínuo dos professores, dos profissionais de educação, porque a gente não vai falar só em professor, todo o profissional da educação que envolve a esse processo, e a questão da infraestrutura das escolas, desde os equipamentos, ao material necessário para um bom desenvolvimento de uma aula do professor. Professor Teta, na verdade eu vejo que existe uma carência muito grande de informação, e eu percebi isso a partir do momento que eu participei dessa comitiva. Imagine o cidadão comum, né, porque eu sempre estou integrado ao governo, né, aos eventos do governo municipal, né, e na verdade eu não tinha entendimento nem tinha informação de tantas obras que o município tem. Imagine o cidadão comum. Por isso, às vezes, a indignação do cidadão comum de se dizer, como o prefeito até colocou, o prefeito não faz nada, mas são tantas obras que está sendo feita e direcionada. E algumas pessoas que têm o entendimento disso, mas distorcem de uma certa forma, como houve o pronunciamento de certo vereador na Câmara Municipal, que disse que as obras do prefeito, a maioria, estão paradas. Mas tem um porquê disso. Eu queria que você explicasse. Exatamente. Então, a gente falando nas 13 obras que foram visitadas, porque tem uma obra que a gente visitou também, a comissão visitou, passando que é o complexo do comercial da Patricis, que ninguém vai entrar nesse momento, é assunto. Agora, as obras que são do governo, vamos dizer assim, idealizada e proposta através de programas ao governo federal, é uma responsabilidade que passa tanto do governo federal, obras que é do governo estadual e obras que são de responsabilidade da contrapartida do governo municipal. E todas essas obras do governo municipal que teve contrapartida, o município já honrou, o município já deu a sua particularidade. Mas nós sabemos muito bem que muitos países entram em crise e saem da crise. E nós, brasileiros, o Brasil está numa crise. Hoje pela manhã, eu já lendo sobre a economia, e a gente já via a dificuldade que os economistas, que está todo mundo já preocupado em fazer suas adequações conforme a realidade da economia para 2016. E o Maranguape não está fora dessa realidade. Então, essas obras, nós temos as empresas
que foram vencedoras das licitações, obras essas que, a partir de então, o governo federal faz os repasses através de medições. Você mediu X e você recebe sobre X. Só que nós estamos tendo algumas empresas que estão nessa linha com essa responsabilidade, inclusive é uma preocupação muito grande nossa e especial do prefeito Adler em acompanhar, em manter contato com essas empresas, permanentemente estar vendo o contato com as empresas com relação ao andamento das obras. Já fomos fiscalizados pelos técnicos do FNDE, verificaram o andamento das obras, umas foi satisfatório e outras merecem uma atenção especial. Agora, voltar na medição é exatamente isso. É porque a construtora realiza uma etapa, tira-se a medição, manda essas medições ou para o FNDE, que é o nosso caso, que as obras todas estão interligadas entre FNDE e Caixa Econômica, e a partir da medição esse recurso vem. Só que as empresas precisam ter um capital de giro, não falo nem capital social, falo em capital de giro para poder fazer acontecer essas obras. Então, se a gente analisar esse momento dessas 13 obras em Maranguape, tem umas que já estão muito próximas, onde a gente apresentou nessa visita o percentual executado, o percentual que foi liberado já pela Caixa Econômica. Professor Teto, só lhe interrompendo um pouquinho, a gente vai ter tempo para, de repente, discutir bem à vontade sobre isso. É muito visível, né, para a população, e o vereador de oposição, sempre aquela placa que tem aquela data, né, dizendo que o início da obra e o término. Né? Como o governo assumiu o governo municipal assumiu uma responsabilidade pelo término da obra, pela data que está ali, ou aquilo tem que ser, na verdade, chamada a atenção para a responsabilidade da empresa e do governo estadual ou federal? Uma boa colocação pelo seguinte: o prazo da obra definido deveria ser cumprido. Só que no decorrer do cronograma de cada obra tem as dificuldades de execução. E hoje o que preocupa mais todos os ordenadores de despesa é o termo chamado termo aditivo. E isso o Tribunal de Contas está direto em cima dos ordenadores de despesa das prefeituras, porque o termo aditivo não seria necessário se o cronograma da obra tivesse sido cumprido. Então, o que acontece? Você, quando fez uma obra de, digamos, de R$1 milhão, se não executou naquele momento, já não vai ser mais o final de R$1 milhão. Aí entra o termo aditivo. E essa é uma preocupação muito grande do prefeito Atlas, uma preocupação muito grande de todos os ordenadores de despesa com esse tema aditivo, que não era para acontecer isso. Vamos supor, em Brasília, o prefeito tem tido um bom acesso com os órgãos do FNDE, do Ministério da Educação, o deputado Raimundo Matos também tem tido um bom acesso, né, porque nós temos cearenses lá que estão administrando partes e que chegou medidas. Está tudo bonitinho, tudo direito, é liberado os recursos. O professor Teto, na verdade é que a minha raciocínio é bem, às vezes, lenta, então eu tenho que ir por parte, né? E até para facilitar também para os nossos espectadores. O que o senhor está me falando aí são informações, de uma certa forma, técnicas, né? Ou seja, o entendimento de como é que funciona a licitação, o processo do andamento da obra, de quem é a responsabilidade, como as dificuldades que podem aparecer, de uma certa forma, você precisa ter, no mínimo, conhecimento técnico. E como é que você vê, você que foi vereador na Câmara Municipal de Maranguape, né? Você que foi vereador, e, na verdade, houve vários embates sobre obras, né? Quando o vereador coloca e chama um governo de incompetente, o governo municipal, nem estadual, federal, que talvez seja, às vezes, o mais responsável pelo atraso da obra, como é que você vê o posicionamento de um vereador, né, que diz diretamente que o governo é incompetente quando não consegue entregar essas obras em dia? Eu gostaria de dizer que a questão da oposição a um processo democrático, ela é legítima, tem que acontecer. Tem que acontecer, nós temos que ter oposição, nós temos que saber respeitar as ideias dos nossos vereadores, dos nossos deputados, dos senadores, dentro de um programa de democracia. Agora, a questão da irresponsabilidade, me permita dizer
que não está existindo. O governo... Incompetência. Incompetência, irresponsabilidade, não está existindo, porque jamais o governo municipal, na pessoa do prefeito Atlas, gostaria de fazer um cronograma de uma obra de 120 dias e entregar com 240. Ele queria Isso seria entregar, vantajoso para ele. de forma nenhuma, ele queria entregar dentro dos 120 dias. Só que esse cronograma de obra, volto a dizer, depende do processo de licitação, depende. Depende de quem ganhou a obra e tem recursos, caixas, capital de giro para manter a obra, depende. Agora, o governo federal tem uma parcela muito decisiva na questão do reparto de recursos. Eu vou dar um exemplo aqui. Nós seguimos nesta visita, que foi uma visita muito importante para as obras da educação, porque todas essas obras, ela não vai refletir somente dentro da escola, ela vai refletir na escola e no apoio social às comunidades. Nós temos o caso aqui do Parque Santa Fé, onde nós temos a quadra que já foi entregue da Escola Manuel Rodrigues, uma escola que também vem sendo dirigida pelo nosso professor Júnior, uma escola de quase 900 alunos, em que essa quadra é usada todos os dias pela escola e todos os dias pela comunidade, marcando os horários. Lá o professor Júnior tem um mapa de atualização e todas as obras que tem ginásio, poliesportivo, que tem quadra, que ora não é coberta, é só a quadra, mas com a parte de banho de vestuário, vai atender a comunidade. Então, veja bem, esse momento, o prefeito está exatamente com essa preocupação, inclusive tem uma empresa que ganhou essa obra, não teve condição de estar tocando o cronograma da obra. Que obra é essa? Essa obra, nós estamos falando da obra que mais está preocupando o governo. Inclusive, a comunidade do parque, a comunidade que fica da escola Nilo Campelo. Exatamente. Nilo Campelo é uma obra. Eu ainda não postei exatamente. O prefeito foi até lá, falou com a comunidade, com os alunos. Foi muito importante, porque na hora que nós chegamos lá, a comunidade bateu em cima desse cronograma, né? O Nilo Campelo, a comunidade vinha usando esse equipamento com muita uma área de lazer. Inclusive, viu, Teta, na verdade foi matéria do 190, se não me engano, do programa do Vitor Valim, né? Que aí eu fazendo um estudo, o Vitor Valim é, na verdade, do PMDB. E eu fazendo um levantamento, lógico, eu acho que ele está fazendo o trabalho dele como deputado, na verdade, do programa dele está fazendo trabalho, dando espaço para que as pessoas possam, na verdade, cobrar dentro do programa, né? Mas eu fazendo um levantamento, né, do PMDB, os prefeitos que tem do PMDB, na verdade, a quantidade de obras que se encontra nessa situação, ou de prefeitos que não têm nem obra, são grandes, né? Ou seja, então é muito importante dizer que o Vitor Valim, que é do PMDB, a maioria dos prefeitos se encontra nessa situação, ou numa situação pior que nem obra tem. Agora, eu diria o seguinte, voltando à questão do nobre vereador, eu acho que é importante essas colocações da oposição, de reclamação, de questionamento na Câmara, mas veja bem, a obra... O que eu questionei foi a forma como ele colocou incompetente. Porque incompetente governo, todos que fazem o governo. Na verdade, eu até questionei o vereador Evaldo, eu digo, vereador Evaldo, você disse muito obrigado para quem te chamou de incompetente. Né? Porque a partir do momento que ele chama o governo de incompetente, o Evaldo ou qualquer outro vereador da base do prefeito é do governo, então foi chamado de incompetente. Eu acho que a colocação deveria ser outra. E essa palavra, a incompetência, eu não entraria aí, porque não está existindo incompetência por parte do governo municipal, que tem o gestor maior, o prefeito Atlas, e todos os seus assessores. Não está existindo. Voltamos na obra do Nilo Campelo. Nilo Campelo é uma escola municipal que vem dando um rendimento educacional muito satisfatório. A professora Lucineide, que é a diretora, com a equipe de professora, vem fazendo um excelente trabalho. E aquela quadra anexa ao Nilo Campelo, que é uma quadra que atende tanto a escola quanto a comunidade. A comunidade vinha sendo atendida naquela quadra, vinha usando o espaço da forma como estava, e o projeto da Nilo Campelo, uma empresa chamada Gold Serviço e Construções. Essa empresa Gold Serviço, ela tem mais de uma obra em Maranguape. E como muitas empresas hoje, ela passa também por dificuldade de caixa, de tocar a obra. É uma obra, você imagine, que é uma obra no valor de R$ 200.730,10.
E só foi liberado por essa obra, pelo governo federal, 20%. E o total de 100% da obra só foi executado 26%. Quer dizer que a construtora pegou esse dinheiro, fez um investimento na base de solo, de estrutura, comprou os lances da metalúrgica, da parte de ferros, e o que fez? Colocou dentro da quadra. E a comunidade está desde que dá com mais de um ano que a comunidade não tem a continuidade da obra, com toda a razão de reclamar. A comunidade está com um ano sem ter um espaço para o seu lazer, porque dentro da quadra está o material da ferragem da obra. E só foi liberado dos 100%, 20%. Por quê? Porque a obra não está sendo tocada. Do dia 23 de outubro, a obra foi fiscalizada. Foi fiscalizada pelos técnicos do FNDE, constataram a paralisação da obra, tinha um galpão para ser feito, não foi feito. Quanto tempo a empresa tem para regularizar a situação, ou então se contratar uma nova empresa? Tem uma nova licitação? O processo da licitação tem o primeiro e segundo. Só que nessa obra não tem segundo. O que é que vai acontecer? Se o prefeito tomar uma decisão de fazer o distrato da obra, vai ter que fazer uma nova licitação. Existe um prejuízo de caixa financeira aí para o município nessa questão de a empresa desistir e ter que fazer uma nova licitação? Tem, só pelo o tempo que nós vamos gastar. Inclusive, tem aqui 4 empresas, 4 obras dessas, que existem na conta de cada lote dessas construtoras, um depósito de R$100.000. Mas por que não se pode mexer? Porque não teve medição. E por que não teve medição? Porque a construtora que ganhou o processo licitatório está sem capital de giro para tocar a obra. Então, quer dizer, o dinheiro dessas, não são todas, nós vamos já entrar aqui numa ópera mais polêmica do que pelo seu porte de tamanho do que a Nilo Campelo, porque tem dinheiro na conta, não se pode liberar porque não tem medição. Isso é uma coisa muito séria. Então, a empresa que ganhou era a mesma coisa. Eu assumi, pelo bem popular, eu assumi de vender para entregar 10 caixas de pincel, do pincel atômico, e não ter dinheiro para comprar 10 caixas de pincel atômico. Aí eu não vou entregar a minha mercadoria. Então, é a mesma coisa que está acontecendo nessas obras, e isso tem dado uma reflexão muito grande. Por isso que eu digo... E a população precisa ser informada. Precisa ser informada. Aí eu achei a sacada muito grande da Secretaria de Educação, e você me corrige se eu estiver errado, na verdade foi uma iniciativa da Secretaria de Educação Com de certeza. criar essa comitiva, de levar os vereadores e registrar o que estava sendo feito, o que não estava sendo feito, o que a quantidade de obra. Foi a iniciativa da educação. Em uma das reuniões, porque, volto a dizer, não é incompetência, porque de 2 em 2 meses nós nos reunimos na prefeitura, na Secretaria de Educação, a equipe, prefeito Átila, doutor Valber, doutor Fernando Gonçalves, que é filho do ex-prefeito Antônio Gonçalves, o Aquécio, que é técnico nessa área, eu, a Penha e o Joca. Nós nos reunimos na sala de engenharia e lá é mostrado o que foi feito no decorrer desses 2 meses. Foi daí, nesse encontro, que saiu até uma ideia. E vocês estão de parabéns, porque eu acho que a população merecia isso, né? Foi daí que saiu essa ideia. E eu percebi isso a partir do momento da quantidade de acesso que houve na internet, né? E, inclusive, eu digo, olha, eu acho que deve se trabalhar mais seriamente nisso, inclusive a comunicação do governo, da Prefeitura Municipal, trabalhar nesse sentido, em ter que passar mais informações. Inclusive, ontem eu encontrei um rapaz em que ele, de encontro logo, rapaz, o Átila não está fazendo nada. Eu digo, está aí. É o problema. Nós temos que mostrar, nós temos que encontrar um meio, e esse meio que vocês encontraram na educação estão de parabéns. Pois é, exatamente. Nessas reuniões que acontece, que é um acompanhamento bimestral sobre obra, que o prefeito visita a secretaria na educação a todo momento que nós precisamos de uma reunião com ele, a agenda dele está aberta para isso. Então a gente viu o quê? Prefeito, nós temos 2 alternativas. Inclusive, a primeira alternativa, ele não topou, certo? Que era o quê? Colocar umas faixas nas obras, dando o motivo da paralisação. Porque quem leva todo o atrevimento, toda a culpa, ou toda a incompetência, ou toda a irresponsabilidade no tocante à obra, é o governo municipal,
que não é só o governo municipal, não é só o prefeito Átila. O prefeito Átila é o gestor maior. A ele nós devemos as nossas referências e a ele nós devemos os nossos cumprimentos. Mas, no final de contas, levamos todos juntos. Professor Teta, na verdade, eu até discutindo com um diálogo saudável com outro vereador da oposição, né? E aí, quando ele falou, rapaz, o que adianta tanta obra parada? Aí eu disse assim, rapaz, quer dizer que você, se fosse prefeito, você só iria aceitar uma obra para o município se o governador ou a presidência assinasse um documento lá que se a obra não ficasse em dia, ele ia pagar uma multa? Então, na verdade, independente de quando vai ser entregue, é importante que o município receba essas obras. Receba essas obras. E aí, veja bem, aí com relação a essa ideia de não colocar faixa, e o prefeito disse, não, vamos pensar outra ideia, porque colocar na faixa, dando a ciência do que a obra estava paralisada e dando alguns enfoques, né, principalmente na questão de transferência de recursos, porque tem obras que têm recursos, como eu já falei, e tem obras que estão aguardando medição para sair recurso. Aí então vê o quê? Então nós vamos fazer uma visita. Aí nós tivemos a ideia, junto com o prefeito, de provocar os vereadores, de listar algumas pessoas e lotamos um micro-ônibus. Você viu, a gente estava com um micro-ônibus com mais de 22 lugares, o prefeito viajou todo o percurso conosco no ônibus, ele passou o tempo todo, em cada momento, de uma parada para outra, havia uma discussão dentro do ônibus com os vereadores, uma discussão mesmo que envolvia assuntos, tudo relacionado ao trabalho da administração, que inclusive até, eu não vou citar não, mas nós chegamos em alguns momentos que teve vereadores que ficaram realmente admirados com tanta obra e fizeram, rapaz, é bom... Isso só da educação. Só da educação. Agora, vou lhe interromper, até porque, na verdade, eu preciso desses ganchos, que é como se as pessoas pudessem perguntar. Eu tenho colocado isso insistentemente, diante de toda a crise que existe agora, no momento, no Brasil, né? Se fala que o Brasil quebrou, né? Como é que se tem tantas obras e como vamos continuar tocando essas obras? Pronto. Aí é que eu acho o seguinte, realmente, como eu falei no início, o Brasil vive em crise, né? As doações, os estudos da economia para 2016 cada vez preocupa mais. Porque a economia é muito simples, Ivan. Se você gastar mais do que você ganha, ou mais dias ou menos dias, você quebra. E no Brasil aconteceu semelhante a isso. Nós vivemos numa crise política, realmente esse processo de impeachment, toda a gente sabe que todo processo de impeachment é um processo político. Isso para o Brasil, no momento, não vai ser bom, vai ser uma paralisação, mais ainda, por alguns momentos. Então, o Maranguape hoje, ele está indo numa contramão a essa crise. Porque Maranguape hoje, se o prefeito Átila decidisse amanhã, dia 7 de dezembro, a pagar a segunda parcela do 10º dos servidores da Secretaria de Educação, a segunda parcela dos servidores, ele já estava com o dinheiro praticamente pronto, porque são recursos que são do Fundeb, recursos de salário de educação, FNDE, que estão sendo administrados, que aqui eu queria fazer uma referência ao secretário adjunto, que é o meu amigo Joca, que tem sido um trabalho com muita responsabilidade, com muita definição em administrar o recurso público. O recurso público. Então, a gente sabe que temos dificuldade, sabemos. Nós sabemos que tem sala de colégio que está precisando ajeitar uma porta, sabemos que tem colégio que está precisando ajeitar um ventilador, e haja visto agora que o prefeito adquiriu, numa licitação, 200 ventiladores. Inclusive, ele me mostrou uma mensagem de uma aluna de um interior, no distrito interior, agradecendo o prefeito pela reposição dos ventiladores em sala de aula. Muito bem, Teta. Na verdade, quase terminando, a gente está finalizando, né? E muitas vezes que eu tenho oportunidade de ir à Câmara, na verdade, quase eu não vou, porque agora o TEOG facilitou muito para a gente, porque a gente capta o sinal da transmissão ao vivo da sessão da Câmara. Aqui a gente já está retransmitindo, a gente tem a condição de assistir aqui ao vivo e também fazer os comentários ao vivo, quando a gente realmente tem algumas pessoas, né, para fazer isso. Então, dificilmente eu vou na Câmara, mas eu sinto muito falta da participação de qualidade que era você quando vereador, né, da sua participação. E pensando nisso, é que eu acho que a liberdade que o programa permite, né, que alguns
as pessoas que fazem, os vereadores que fazem oposição, de virem até aqui e poder falar também. E aí eu queria lhe convidar, no momento que eu entrar em contato com os vereadores da oposição, não da situação, da oposição, para vir discutir com você esses temas que foram abordados aqui. Será um orgulho para mim. Então, pela participar. qualidade que eu conheço dos embates que houve na sessão da Câmara, então eu queria convidar, né, já faço o convite aqui ao vereador Abraão, né, o vereador que vai se candidatar aí, como é o nome? João Paulo Xerez, né? João Paulo Xerez, Abraão, que faz a oposição, de vir aqui debater esses assuntos com uma pessoa que realmente conhece, né? Que já esteve lá naquela casa de vereadores para discutir com vocês aqui. Eu, na verdade, vou só tentar dividir os tempos das falas, mas eu acho que seria muito interessante para a população em geral ter o TETA, que é a Secretaria de Educação, que já foi vereador, e ter aqui a base da oposição pelo vereador Abraão e na verdade, o outro, como é o nome que eu esqueço? João Paulo Xerez. É João Paulo Xerez, o João Paulo Xerez, né? Então é isso. TETA, para encerrar realmente, né? Uma paixão da sua vida. A minha paixão... De forma bem rápida. Bem rápida. A banda de música municipal, Maestro Joinardo da Fonseca, né? Eu estou licenciado da banda, por questão da ocupação, mas eu não deixo de estar lá estudando música com aquelas pessoas. Então, a minha paixão é a educação e a banda de música municipal de Maranguape, Maestro Joinardo da Fonseca. Um vereador. O vereador, para mim, que eu gostaria de citar aqui, que eu acho que tem um trabalho... Não um vereador do presente, um vereador, do presente. Passado. Eu vou citar um do passado. Que para mim é uma referência na política, que chama-se professor José Aurailson Cordeiro de Abreu. Foi um vereador que tinha realmente uma base. Tive a oportunidade de ainda sentar por 4 anos junto ao vereador Aurailson. Na época a gente fazia oposição ao prefeito. Nós eram 21 e nós éramos 2 na oposição. Eu e o vereador Aurailson. Então, os meus reconhecimentos, apreço e carinho ao nobre vereador José Aurailson Cordeiro de Abreu. Um prefeito. O prefeito eu jogo, se eu for falar em termos dos que já passaram por aqui, do meu entendimento, eu jogo o ex-prefeito George Valentim na observação. Porque é um prefeito jovem que fez um trabalho. E veja bem, nós temos que tirar uma responsabilidade do que é continuidade e continuismo. Né? E dentro desse projeto, eu faço referência nesse momento aos manauapenses que estão nos ouvindo, a todos que vão ter acesso nesse momento. Acreditem, confie na administração do prefeito Adson, porque ele está fazendo tudo para poder ser um prefeito à altura dos municípios brasileiros, no caso, a nossa região metropolitana, Manauape. Está de parabéns o prefeito Adson, não por eu estar fazendo parte da sua equipe, mas por reconhecer a sua determinação, a sua credibilidade, a sua confiança nas discussões. É um prefeito que não foge à discussão. Ele vê só para enumerar aqui nessas visitas, teve uma senhora que estava já na altura da discussão, ele puxou um banquinho, sentou ao lado da senhora, foi explicar o passo a passo, era uma questão da saúde, explicou o passo a passo à senhora, ela compreendeu e ali houve um compromisso do governo municipal e isso é uma ação nobre do prefeito da Câmara. Presidente Dilma. Eu acho o seguinte... a presidente Dilma, ela não vou dizer que ela está sendo vítima de situações de política, não. No momento que ela ganhou para o segundo mandato, ela passa a ser a nossa presidente. Agora, realmente, merecia ter mais conhecimento, mais cautela, merecia ter uma equipe que pudesse ajudar mais e a maior importância que eu estou lamentando é que não houve a sinceridade em algumas ações. PT. O PT tem dois momentos, né? O momento ideológico, que petistas históricos que fundaram o PT, aqui em Maranguape mesmo, não vou citar nome, mas tem muitas pessoas que viviam e respiravam a ideologia do partido, que acreditavam e hoje já estão mais acomodados, já estão mais em casa. É lamentável que o segundo governo não tenha sido com tanta visibilidade, sucesso, quanto foi o primeiro no governo Lula, que é um governo popular, um governo que realmente abriu os espaços. Ninguém pode dizer que não tivemos avanço em termos
tendo na educação? Teve. Avanço, teve, o professor teve tempo para planejar, o professor teve condição de ter essas obras todinhas que estão sendo alencadas agora no governo Atila, é porque houve abertura no governo, nos governos para poder a gente ter recursos para isso, houve visibilidade, mas realmente no momento tem algumas coisas hoje que nos dias atuais está deixando o povo indeciso. Eu gostaria muito que ela conseguisse sanar todos os problemas, e eu volto a dizer, todos os países entram em crise e saem da crise. Todos os países. No primeiro mundo a gente sabia aí usar. Agora, sai da crise com Mas o Brasil entrou na crise por uma questão econômica ou por corrupção? Eu acredito nos dois lados. Nos dois lados. Né? A corrupção, inclusive a corrupção eu classifico assim. A corrupção não é só a falta de dinheiro, não. Se eu sou um servidor público e eu tenho que cumprir meu horário de trabalho, se lá eu não vou, eu estou sendo corrupto. Porque eu deveria cumprir meu horário de trabalho. Então, na corrupção é porque o homem, o ser humano, o homem, nunca se dá satisfeito com o pouco que tem. Ele sempre quer mais, e é uma tentação muito forte. Então, a corrupção, a gente não vai dizer que já anterior não tinha, tinha, mas não era tão visível, não era notório como está vendo hoje. E isso o povo brasileiro, nós estamos pagando um preço muito alto por isso. Então, a corrupção gera a questão da imparcialidade dos acordos políticos, a questão a gente está vendo aí que é muito bom que o Supremo esteja disciplinando a regra do jogo, que ninguém nunca pensava que nós íamos ter um senador da República preso, ninguém nunca pensava que íamos ter as maiores economias, as maiores fortunas, os maiores empreendimentos do Brasil citados em escândalos, e a gente está vendo isso no Brasil. A Polícia Federal está de parabéns para cumprir esses mandatos. O Judiciário está de parabéns por tentar dar visibilidade para esta geração e as gerações futuras. Eu tenho 2 netos. O professor Teto, desse jogo de palavras, de colocações, eu vou colocar uma para finalizar. O senhor acredita realmente que o ex-presidente Lula da Silva e a presidente Dilma Rousseff, elas não fazem parte, juntamente com esses componentes que são muito próximos deles, né, e que alguns já foram presos, outros estão presos, né? Não tinha conhecimento disso? Na minha concepção, eles têm o conhecimento. Tinha. Tendo conhecimento, eles são corruptos? Tinha. Não, eles tinham conhecimento. Tendo conhecimento, na verdade, eles são corruptos ou não são? Não, eu não diria a corrupção assim, a participação na corrupção, não. Mas que houve realmente. Se o senhor estiver no governo, Átila Câmara, e souber que alguém está roubando no seu governo, lá no governo Átila Câmara, o senhor não está contribuindo com essa corrupção? Estou. Você está sendo corrupto? Estou. Então a Dilma é corrupta? Estou. Eu volto a dizer, ela pode estar considerada corrupta, certo? Mas o que acontece é que esse impeachment que está aí, eu volto a dizer, impeachment é questão política. Se tivesse sido isso no primeiro governo, você caracterizava alguns demandas, alguns desvios, algumas coisas. No segundo governo, você não tem ainda nada que possa comprovar a participação dela. Isso vai fazer parte dos próximos capítulos. Professor Teta, foi um prazer tê-lo aqui. Eu acredito que de uma forma bem diferente do que foi a primeira, né? Eu lhe agradeço muito pela sua presença, foi muito esclarecedor e vai valorizar cada vez mais quando pessoas ilustres como você fazem parte aqui do nosso trabalho. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu agradeço, Dilma, pela tua participação, quero te parabenizar, porque você é um maraguapense que sempre acreditou na nossa cidade de Maranguape e é uma pessoa que realmente tem dado uma contribuição muito grande nas ideias, na comunicação e no projeto de valorização dos governos e dos políticos dos homens públicos de Maranguape. Parabéns, aí eu quero te agradecer e pedir a Deus que te proteja. Ok, muito obrigado, Teta.